O que vocês fariam com esses vizinhos legítimos? Eu tenho vivido ao lado dos piores vizinhos, os mais mimados, que já tive por mais de 2 anos agora. Aqui está um pouco de contexto. E estou na Austrália. Meus vizinhos em questão são um casal belga na faixa dos 40 anos, sem filhos que eu saiba. Eles são incrivelmente egoístas e inconsiderados. Os terrenos onde vivemos são pequenos. Nossa casa fica a apenas alguns metros da deles, e temos espaços externos pequenos. Eles fazem festas nos meses mais quentes em seu quintal, às vezes até 2 da manhã. Gritos bêbados, palavrões, tocando instrumentos musicais ao vivo, fazendo fogueiras ao ar livre, etc. Eles tiveram brigas domésticas escandalosas que foram até altas horas da madrugada, e os outros vizinhos chamaram a polícia 2 vezes por causa disso. Uma vez acordamos às 4 da manhã com 3 carros de polícia com luzes piscando do lado de fora da janela do nosso quarto. Eles instalaram uma banheira de hidromassagem bem junto à nossa cerca e sentam nela quase toda vez que temos tempo bom. Eles ligam a bomba e gritam por cima do barulho para conversar um com o outro até tarde da noite várias vezes por semana nos meses mais quentes. Desistimos de usar nosso próprio quintal no tempo bom, pois raramente conseguimos paz e sossego lá fora. Ambos têm negócios em casa, então os clientes deles ocupam todas as vagas de estacionamento na rua. O negócio dele é alugar equipamentos industriais que ele estaciona na rua. Eles bloqueiam nossa entrada toda vez que precisam desengatar um de seus reboques. Ele faz barulho e estrondo do lado de fora da janela do nosso quarto mexendo com seus reboques até tarde da noite às vezes. Ele também instalou uma bandeira de propaganda enorme bem na fronteira da nossa propriedade, que balança sobre nossa entrada na brisa e é um verdadeiro olho-sore. Ela está constantemente fazendo projetos de bricolagem barulhentos que duram meses a fio. Ela sempre faz isso bem do lado de fora da janela da nossa sala de estar. Apesar de estar em casa o dia inteiro, todos os dias, ela escolhe usar sua lixadeira elétrica à noite, quando chegamos em casa do trabalho e nos fins de semana, o que significa que não temos tempo para relaxar silenciosamente na maioria dos dias dentro de nossa própria casa. Ela fuma o tempo todo, então temos que manter nossas janelas fechadas na maioria das vezes, e uma vez encontramos uma ponta de cigarro que foi jogada sobre nossa cerca enquanto ainda estava acesa. Ela derreteu permanentemente um ponto em nossa grama sintética. Eles instalaram uma luz de inundação super potente do lado da casa deles que aponta diretamente para um de nossos quartos. Eles a ligam aleatoriamente algumas noites e às vezes às 5, 6 da manhã. Originalmente, usávamos esse quarto como quarto de hóspedes, mas tivemos que rearranjar a casa e agora usamos esse quarto apenas como sala de ginástica porque nossos hóspedes não conseguem dormir lá devido ao barulho e à luz de inundação idiota deles. Eles também têm um cachorro que late sem parar, é claro, e galinhas, por alguma razão. A comida das galinhas atrai ratos que continuam tentando fazer ninhos em nosso telhado. Eles têm um guarda-sol gigante que não cabe em sua área de quintal e fica pendurado sobre nossa cerca por quase 1 metro toda vez que é aberto. Um dia, ele voou sobre nossa cerca em um vento forte e quase quebrou nossa janela. Nós já tentamos bater na janela quando eles estão fazendo festas para pedir que fiquem quietos ou entrem em casa. Conversamos com eles sobre não pendurarem suas coisas em nossa propriedade. Já os denunciamos anonimamente para o conselho várias vezes e eles foram avisados para diminuir o barulho, mas nada está mudando. Hoje, tive que suportar várias horas de barulho de ferramentas elétricas em um sábado à tarde mais uma vez. Não sabemos o que fazer sem iniciar uma briga com eles, o que não queremos. Alguém aqui já lidou com idiotas assim com sucesso sem que se torne uma briga contínua? Não queremos tornar as coisas ruins entre nós, mas não podemos continuar suportando isso. Me deixa furioso que eles achem que têm o direito de invadir minha casa com seu barulho ridículo todos os dias. Resumo, vizinhos terríveis e mimados não param de nos perturbar. Não nos ouvem nem ao conselho. Procurando por quaisquer soluções que possam ter funcionado para outros. Se você está em um desses pequenos quarteirões, então certamente as galinhas estão contra o conselho. Onde estou, você precisa de pelo menos um bloco de 600. A banheira de hidromassagem está cercada corretamente. Ela se enquadra nas mesmas leis das cercas de piscinas. Finalmente, o nosso conselho tem um dia de campo contra as pessoas que realizam negócios domésticos sem a aprovação do conselho. Ele tem a sinalização na frente para provar isso. Eu sugiro pegar uma música realmente ruim para tocar alto para abafar o barulho. Alguns Barry Manilow, Justin Bieber ou algum canto pesado. Quando eles fizerem barulho, aumente o volume. Coloque algo reflexivo na janela do seu quarto para devolver para eles. Sprinklers perto da cerca quando fumam. Coloque algo que cheire muito bem contra a cerca onde fica a banheira de hidromassagem, para afastá-los dela. Quando eles bloquearem sua entrada, tire fotos sempre mostrando a placa e informe ao conselho para que eles reservem ou estacionem seu carro de forma que eles não possam usar a vaga. Bloqueie seus clientes e não se mova. Toque música ruim para eles.
Avise seus outros vizinhos sobre o que você está fazendo, eles podem querer se envolver. Minha namorada me traiu, e eu usei isso como permissão para atrair garotas durante anos. Quando eu tinha 18 anos, minha namorada, vamos chamá-la de Kate, com quem estava há 1 ano, me traiu. Esta não foi minha primeira namorada, mas na época, foi meu relacionamento mais longo e eu achava que a amava. Isso me destruiu. Antes disso, eu era um romântico e abordava os relacionamentos como algo saído de um conto de fadas. Tratava minha namorada como uma verdadeira princesa. Então ela fez sexo oral em outro rapaz. Foi como se algo tivesse mudado dentro de mim. De repente, eu pensei, se ela pôde me trair mesmo quando a tratava perfeitamente, então não importava o que eu fizesse ou qualquer outra pessoa fizesse. Todos traem. Por que eu deveria ser melhor ou mais nobre? Durante esse período, fiquei com a melhor amiga de Kate apenas para deixar Kate com ciúmes. Liguei para minha ex-namorada anterior, Lisa, que ainda gostava de mim e a quem Kate odiava, e a usei para deixar Kate com ciúmes. Finalmente, em uma festa de ano novo, Kate voltou rastejando e se desculpou. Ela não tinha ideia de que Lisa já havia me feito sexo oral na mesma festa antes. Kate e eu fizemos sexo e voltamos a ficar juntos, foi a primeira vez que tive 2 garotas no mesmo dia. Mas eu nunca a perdoei. Traí ela repetidamente durante o próximo ano em que ficamos juntos. Provavelmente, ela também me traiu. Após 1 ano, descobri que ela havia traído novamente, terminei o relacionamento novamente e encontrei uma nova namorada, Jen. Mas naquela época, eu havia perdido praticamente todo o respeito pela ideia de monogamia e relacionamentos. Traí Jen com Kate. Traí Jen com Lisa. Fiz sexo com Kate sempre que quis, mesmo depois de ela arrumar um novo namorado, Ryan. Uma vez, Ryan veio ao apartamento de Kate enquanto eu estava fazendo sexo com ela, viu meu carro, gritou e nos ameaçou pela janela. Ela saiu e o acalmou, voltou e eu terminei. Então ela desmaiou e eu fui para casa. Eles nem terminaram depois disso. Com certeza, a tive algumas vezes antes de finalmente terminarem. Provavelmente por minha causa. Eu não me importava. Uma parte de mim a odiava pelo que ela fez comigo, uma parte de mim ainda amava, uma parte de mim adorava que ela nunca tenha superado o nosso relacionamento, e uma parte de mim só queria arruinar a vida dela pelo que ela fez comigo, e eu estava armado com o doentio conhecimento de que, por algum motivo, estávamos conectados e ela sempre respondia quando eu ligava e vice-versa. Sinto-me mal por como tratei Lisa durante tudo isso. Das garotas, ela merecia menos, e ela realmente só me queria, talvez me amasse, e eu usei isso a meu favor. Lisa e eu ficamos juntos pela última vez há mais de uma década, e de alguma forma continuamos amigos. Ela até fez parte do grupo de madrinhas no meu casamento. Também sinto muito por como tratei Jen, mas Jen não era muito melhor do que eu. Depois que Jen e eu terminamos e eu arrumei uma nova namorada, Jen me ligava para encontros casuais sempre que queria, independentemente do fato de eu estar com alguém novo. Ela era mais ou menos uma versão masculina de mim, pelo que pude perceber. Eventualmente, ela me bloqueou em todas as redes sociais. Não sei muito sobre o que ela anda fazendo. Quanto a Kate, eventualmente deixamos de ser mais do que conhecidos. Na verdade, ainda somos amigos no Facebook. Ela comenta nas minhas postagens ocasionalmente. Eu moro perto da irmã dela e nos encontramos no supermercado às vezes. Levei anos para finalmente tirar essa raiva de mim. Nunca traí minha esposa, embora estejamos juntos há quase 12 anos, excluindo a não monogamia ética. Traí praticamente todas as outras garotas com quem já me envolvi. Isso está me deixando tão constrangido que preciso fazer uma pausa por um segundo. Mais mulheres do que você já viu em sua vidinha triste foram traídas e abusadas inúmeras vezes apenas para virar uma nova página e confiar em seu novo parceiro, porque é isso que você faz quando é um adulto maduro. Você aceita que foi injustiçado e então deixa para lá. Todo esse post me lembrou do meu ex, que pensava que ele era o coringa e um mentor, quando na verdade ele era apenas um perdedor embaraçoso e emocionalmente atrofiado, Você é nojento e simplório. Espero que sua esposa o deixe. Felicidades. Você escreveu isso porque está secretamente faminto por atenção e seu ego está inflado até a lua e ainda não consegue ver que você parece um idiota. Entendo. A vida é assim. Eventualmente, crescemos e aprendemos a nos livrar desses rancores com o tempo. Você fez o que achou certo.
O que está bem? No final, você está respirando, com saúde, ganhando o suficiente para cuidar de sua família atual. Isso é importante. Poucas pessoas têm isso. Exou por muitas vezes preferir ficar sozinho mesmo namorando? Eu, H2O, há alguns dias passei por uma situação meio complicada com minha namorada MX19. Talvez alguns de vocês se lembrem, mas foi a situação da pergunta se terminaria comigo por 1 milhão. A gente conversou no dia seguinte da postagem e esclarecemos as coisas. Pela forma como eu escrevi, parecia que eu estava terminando com ela, mas isso nunca foi uma opção e eu só não queria falar com ela no momento. Bom, basicamente ela falou que estava falando sério e não iria mudar a visão dela, e eu precisava aceitar, já que nós éramos namorados há pouco mais de 1 ano, não estávamos casados nem nada. Ela falou que seria totalmente compreensiva se a minha resposta fosse a mesma e que, na verdade, acha ruim eu achar isso um absurdo quando a situação financeira da minha família é bem pior que a dela, dando uma média, a família dela ganha por volta de 8 ou 9 mil, e a minha família está em torno de 4/5 mil, contando com meu salário. Lembrei de um usuário que pontuou que falar que é uma situação hipotética não é uma boa desculpa, porque se a pergunta hipotética fosse sobre algum familiar, a resposta seria outra, obviamente. Então perguntei se fosse o pai dela, a mãe ou o irmão, ela trocaria, e ela disse, obviamente, que não trocaria e que eu não deveria me comparar à família dela porque eles obviamente são muito mais importantes do que eu. Essa resposta me chateou, claro, mas sinceramente, minha família vale muito mais para mim do que ela, então concordo com a resposta dela, querendo ou não. Enfim, depois disso as coisas mudaram, já que visivelmente colocávamos valor nesse relacionamento de uma forma muito diferente. Inicialmente, depois daquela conversa, pensava que eu simplesmente a amava mais do que ela me amava, mas agora vejo que tem muito mais a ver com maturidade do que sentimento em si. Eu estava sendo meio infantil. Na verdade, eu colocava um valor naquele relacionamento e nela de uma forma bem trouxa, eu era bem trouxa, para falar a verdade. KK. Resolvi separar mais tempo para mim, antes, todo dia que eu tinha livre, eu fazia questão de passar o tempo com ela. Ela vinha aqui às vezes, mas normalmente eu ia à casa dela, me revirava para conseguir ir lá. Agora, nem sempre vejo ela no meu tempo livre, ou em dias livres. Passei a tirar momentos só para mim às vezes, voltei a jogar e tocar sozinho, piano, guitarra, violão e bateria. Confesso que aproveito meu tempo livre mais sozinho do que ao lado dela. Não é como se a gente não se visse ainda ou que eu não queira vê-la, mas, por exemplo, de 5 dias que eu tenho livre, 3 são para mim e 2 são para nós. Acho que por conta disso, ela me chamou algumas vezes para ir à casa dela ou ela falava de querer vir a mim e eu nunca neguei e sempre fui, deixando claro. 2 amigos meus também tocam instrumentos, e um deles canta muito bem. Apenas por hobby, nós decidimos fazer um álbum de músicas. Nos últimos 2 sábados, fiquei sem vê-la porque passei o dia todo montando essas músicas. Eu avisei a ela, e ela demonstrou estar feliz com isso, falou que queria ver o álbum depois e tudo mais, até passou para escutar a gente uma das vezes. Achei que estava tudo bem, na verdade, achei que esse tipo de relacionamento menos grudado era o que ela queria. Dei uma afastada inicialmente pensando nisso, mas agora penso que é mais saudável para nós dois. Quer dizer, é bem diferente falar que tem amigos namorando e realmente ter amigos namorando. Eu basicamente não tinha uma vida de lazer sem incluí-la, e eu vejo que é meio ruim agora. Só que no domingo, ela me ligou super chateada, chorando e tudo mais, e reclamou que faz muito tempo que me afastei dela e que eu não sou como antigamente, que a gente nunca mais cozinhou juntos, e isso não é verdade, porque das vezes que ela veio em casa a gente cozinhou junto, só não é na mesma frequência, que eu prefiro ficar sozinho do que vê-la e tudo mais. Eu disse que achei que ela estava bem com isso, já que nunca reclamou. Ela falou que obviamente não estava e que eu era idiota por achar isso. Ela perguntou por que eu estava fazendo isso. Eu falei que não era como se eu fizesse por um motivo específico, e eu resolvi dividir um pouco mais as nossas vidas e gostei disso. Ela perguntou por que eu resolvi o dividir o do nada, então eu falei que notei que víamos tudo isso de namoro de forma meio diferente naquele dia da pergunta do milhão. Para não deixar o texto maior do que já está, basicamente a gente discutiu feio, com ela dizendo que eu estava fazendo tudo isso por causa de uma pergunta e eu tentando explicar para ela que não era isso, eu só vi as coisas de forma diferente e que eu estava melhor assim. As coisas ficaram mais feias quando,
Em certo momento, disse que se eu continuasse vendo a nossa relação como antes, eu seria um trouxa, já que estaria valorizando tudo isso muito mais do que ela. A gente ainda não conversou, e ela está ignorando minhas mensagens e ligações. Não quero mudar meu estilo de vida para o de antigamente, mas sei lá. Estou pisando na bola? Nel. Acho que as situações meio que se inverteram agora, meio que ela precisa amadurecer. Relacionamentos maduros são monotonamente duradouros e saudáveis. Discussões acaloradas e visões infantis sobre amor transparecem muito mais um relacionamento amoroso do que um maduro. Justamente porque você se entrega mais, se deixa ser trouxa por mais vezes, cobra mais por falta de maturidade, etc. É por isso que traumas vêm de infância e juventude e dos primeiros relacionamentos. Se tudo der certo, o sentimento um pelo outro só vai crescer, mas vocês vão demonstrar necessitar cada vez menos. Infelizmente as coisas se tornam reais uma hora. Ninguém. Não tá não, cara. Você não tá sendo babaca. O caminho da autodescoberta é uma estrada sem volta. Depois que você aprende a ter prazer na sua própria companhia, penso que você passa a aproveitar muito melhor a companhia dos outros também. Isso é novidade para ela, então não acho que ela seja babaca por se sentir dessa forma. Vocês discutiram valores, medidas, e você se deu conta de que a relação estava desproporcional. Mas ela se acostumou com o esforço desproporcional da relação e naturalmente estranhou quando não te encontrou ali na mesma medida de antes. Eu espero que vocês se resolvam e consigam encontrar um meio termo que funcione para ambos sem que nenhum dos dois precise se podar ou abrir mão do que é importante para si. Agora cabe a ela entender sua escolha e refletir sobre se faz sentido para ela continuar nessa relação, também. Mas uma relação que fosse depender inteiramente da sua entrega desproporcional não seria saudável para você, no fim das contas.